Vamos começar a nossa conversa com uma pergunta. O que é filosofia? Esta é uma indagação quase obrigatória para quem quer começar a estudar esta disciplina, começando pela compreensão da própria palavra. A palavra filosofia é grega. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos a invenção da palavra filosofia, que resulta da combinação de duas outras: filo, derivada de filia, que significa amizade, amor fraterno, e sofia, que quer dizer sabedoria. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Entre os estudiosos encontramos várias definições para a filosofia, e o que é mais surpreendente, em muitos casos essas definições parecem se contradizer. Vamos consultar alguns filósofos a esse respeito. Para Platão, a filosofia é um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos. Já Descartes acreditava que a filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da vida, a conservação da saúde e a invenção das técnicas e das artes. Spinoza defendia que a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade. Para Kant, é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. E, para Merleau-Ponty, a filosofia é um despertar para ver e mudar o nosso mundo. Apesar desse mundo de definições, adotaremos uma que contém os elementos que nos servirão de guia na sequência desta conversa. A filosofia é a fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Considerando esta definição de Marilena Chauí, podemos apresentar uma segunda indagação. Com o que se ocupa a filosofia? A filosofia ocupa-se com as condições e os princípios do conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro, com a origem, a forma e o conteúdo dos valores éticos, políticos, artísticos e culturais, como a compreensão das causas e das formas da ilusão e do preconceito no plano individual e coletivo, com as transformações históricas dos conceitos, das ideias e dos valores. Dizendo de outro modo, entende-se que cabe à filosofia interpretar ideias ou significações gerais como realidade, mundo, natureza, cultura, história, diferença, repetição, semelhança, conflito, contradição, mudança, entre outros. Marilena Chauí arremata assim a sua definição, lembrando que a filosofia não é ciência, mas uma reflexão crítica sobre os procedimentos e conceitos científicos. Não é religião, mas uma reflexão crítica sobre as origens e formas das crenças religiosas. Não é arte, mas uma interpretação crítica dos conteúdos, das formas, das significações das obras de arte e do trabalho artístico. Não é sociologia nem psicologia, mas a interpretação e avaliação crítica dos conceitos e métodos da sociologia e da psicologia. Não é política, mas interpretação, compreensão e reflexão sobre a origem, a natureza e as formas do poder. Não é história, mas interpretação do sentido dos acontecimentos enquanto inseridos no tempo e compreensão do que seja o próprio tempo. Continuando nossas indagações, onde nasceu a filosofia? Os historiadores da filosofia concordam que a filosofia é grega. É que os gregos impuseram à filosofia formas de pensar e de exprimir os pensamentos, de conceber a realidade de um modo muito particular, completamente diferente do pensamento desenvolvido por outros povos e outras culturas. Os gregos criaram a filosofia e encantaram toda a construção filosófica posterior. Deram-lhe um nome, delimitaram seu campo de problemas, fixaram-lhe uma origem. Se a filosofia é grega, o que levou os gregos a filosofar? Se recorrermos aos livros ou aos sábios, eles nos dirão, por exemplo, que o espanto é o sentimento que dá origem à filosofia, aquilo que nos leva a filosofar.
Nos dirão ainda que a filosofia vem de uma certa admiração que o espetáculo do mundo produz no ser humano. Essa ideia não é nova. Aristóteles já dizia que a filosofia surgiu quando alguns gregos, tendo alcançado a satisfação de suas necessidades materiais, dedicaram seu tempo livre à contemplação do mundo. Esses homens, admirados e espantados com o mundo, inconformados com as explicações tradicionais, começaram a fazer perguntas e buscar respostas, demonstrando que a realidade podia ser concebida pela razão. Então, da perplexidade surgiu a pergunta problematizadora, e desta pesquisa que leva ao conhecimento.